Saudações, meus pequenos gafanhotos! Estamos aqui de volta com mais uma aula com o seu professor de física, Paulinho Vieira. Ah, moleque! E aí, como é que você tá? Você já revisou a aula passada? Você assistiu a aula passada? Olha, se você tá chegando aqui caindo de paraquedas, vai lá, assiste as aulas anteriores, verifica se você entendeu a aula direitinho e prepara todo o material já aí na tua cadeirinha, naquele espaço que você está utilizando para estudar. Lembre-se, estamos juntos nessa caminhada, eu e você, ó, juntinho, para que você possa realizar o sonho que talvez você seja a primeira pessoa a entrar na universidade pública. Olha, já pensou, já pensou tu lá na universidade pública estudando em uma das melhores universidades do Brasil? Pois é, esse sonho pode ser seu. Estamos aqui para te ajudar nisso. E para isso acontecer, nossa aula de hoje ela vai te dar fundamento. Vamos mergulhar em águas turvas do nosso conhecimento, porque a aula de hoje te prepara. Olha, ô pequeno gafanhoto, te prepara porque o negócio vai pegar, viu? Nossa aula de hoje nós vamos falar agora da ação do calor, ou seja, na aula passada a gente entendeu o que era calor, entendemos a transmissão do calor, só que agora a gente vai colocar a matemática nisso daí. Eu sei que você estava sentindo falta. Tava ou não tava? Fala a verdade para mim. Você estava lá naquele gosto. Cadê a matemática? Você tem teoria, não sei o quê. Eu sei, mequetrefe, que tu fica reclamando dessas coisas, que tu quer emoção, que tu quer cálculo. Então, vamos comigo, porque hoje a gente vai agora estudar a parte aritmética da transmissão de calor. Lembrando sempre que calor é uma energia térmica e não uma sensação que vai ocorrer devido à variação da temperatura. Ou seja, quando corpos têm temperaturas diferentes, existe um fluxo, existe uma energia que está sendo transmitida e essa energia é chamada de calor. Lembrando que a unidade de energia de calor é a caloria, mas também pode ser o joule. Lembre-se, pessoal, que calor é a energia térmica que está associada ao quê? A temperatura, a mudança de temperatura. Então, outras áreas da física, presta atenção, ô mequetrefe, presta atenção aí, mequetrefe, outras áreas da física que associem a temperatura podem estar associadas com o calor. Por exemplo, faça o seguinte, ó, você que está em casa agora, pega a tua mãozinha, esfrega a tua mãozinha uma na outra, vai lá, boa, Robertão, joga para mim, Robertão, e esfrega a tua mãozinha uma na outra, vai lá, eu tô sentindo, eu quero sentir essa energia vindo da sua casa, a gente vai fazer agora uma transmissão por irradiação, esfrega a mãozinha, agora bota no teu pescoço, e aí, o que é que você sentiu? Ah, mas Paulinho, tá minha mãozinha quente, lógico, mequetrefe, o que foi que aconteceu? O atrito, a energia cinética em que você proporcionou à sua mão fez com que houvesse uma energia dissipada. Lembra das nossas aulas? Se você ainda não está sabendo o que é energia dissipada, significa que você não assistiu às aulas anteriores. Vai lá, vai assistir às aulas porque está lá explicando o que é essa energia dissipada, tá bom? Muito bem, esse temperatura e calor a gente já definiu exatamente pelos corpos que têm a temperatura diferente e que vai existir esse fluxo de energia para outro, tá bom? Só que o que acontece é o seguinte, tá? Quando essa energia ela está sendo transmitida, duas coisas, Robertão, joga para mim, Robertão, duas coisas podem acontecer, tá? Deixa eu te explicar. Pode acontecer que o objeto apenas aumente sua temperatura e preserve as suas condições físicas, o seu estado físico da matéria. Para quem não está lembrado, tá, não custa nada, né? Tirar essa poeira da cachola. Esse estado físico é aquele que a gente conhece como sólido, líquido e gasoso. Pois é. Então, por exemplo, quando você pega uma água e que deixa essa água tá geladinha, a temperatura dela não está abaixo de zero não, tá? A temperatura dela deve estar ali na casa dos seus 5, 8 graus. Então, quando ela esquenta naturalmente, ela apenas aumentou a temperatura, mantendo o estado de água.
Faz sentido para você? Então, nesse caso, esse calor que aumenta a temperatura e mantém o estado físico, nós vamos chamá-lo de calor sensível. Joga na tela, Robertão! Então, ó, tá aí, ó, dois objetos, um óleo e a água, recebem a mesma fonte de energia. Você vai perceber que o calor que eles vão receber são diferentes, exatamente porque existe um material que faz a matéria. Lembra daquela aula passada que a gente estava falando das brisas marítimas, do que faz a areia da praia ficar mais quente durante o dia do que a água e vice-versa? E quando chega ao entardecer, a água ela já está morninha? Pois é, o que acontece, pessoal, é que esse calor sensível, ele vai ter na sua estrutura um termo, algo peculiar, chamado calor específico, tá bom? O calor específico é a quantidade de calor necessário que proporciona a variação da temperatura de 1 grama, escuta bem, tá? 1 grama de uma matéria, seja ela qual for, em 1 grau Celsius. Em outras palavras, imagina você agora pegar 1 grama de qualquer coisa. Você pode pegar 1 grama de madeira, 1 grama de ouro. Opa, eu também quero, tá? Se pegar 1 grama de ouro, traz para mim. Você pode pegar 1 grama de ferro, de cobalto, de alumínio, de latão. Pois bem, pegue 1 grama dessa matéria e faça esse grama variar sua temperatura em 1 grau Celsius. A quantidade de energia que você transferiu a gente chama de calor específico. Esse calor específico, cuidado que os nomes são parecidos, viu, Mequetrefe? Tu não vai me matar. Ô, Mequetrefe, tu tá aí na tua casa, tu não me mata de vergonha, não. Se tá com dúvida, pause o vídeo agora, assista do começo e volta para cá, tá certo? Ó, calor específico é uma característica da matéria que vai fazer com que 1 grama da substância eleve sua temperatura em 1 grau Celsius. O calor sensível é o nome que nós damos à energia que a matéria vai receber para mudar a sua temperatura sem alterar seu estado físico. Esse calor sensível ele vai ser calculado pela expressão que macete. Olha, é fácil, lembra? Que macete, ó. Massa em gramas, o calor específico que vai estar na unidade de caloria, grama por grau Celsius, e esse delta Tzão aí, que em alguns livros utilizam a letra grega teta. Eu não vou botar o teta porque eu acho muito chato. Eu vou botar o Tzão porque aí fica fácil de lembrar que macete, que é o cálculo do calor sensível. Iremos usar o calor sensível sempre que a matéria ela apenas variar. Deu um tilt aqui no passador, rapidão, deixa eu só voltar para que vocês entendam, tá? Esse calor sensível, ele vai ser calculado pela expressão do que macete, tá certo? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para que você possa acompanhar comigo. Então, esse calor sensível, ele varia a temperatura, mantendo o estado físico que a matéria tem, tá certo? E tá aí, ó, o calor específico, por exemplo, da água é 1 caloria grama grau Celsius. Esse calor é considerado alto, tá, pessoal? E é isso que faz com que a água demore tanto para esfriar e também para esquentar. Mas também, uma vez que ele esquente, ele mantém essa energia por mais tempo. Por isso que a água da praia, ela esquenta, ela demora mais para esquentar, mas também uma vez que fique quente, ela também demora mais para esfriar. Tá aí essa tabelinha, ó, depois você pausa esse vídeo com calma para você ver os calores específicos de cada substância. Lembrando que quanto menor for o calor específico, mais rápido o objeto perde calor, como mais rápido ele ganha calor, tá bom? Mas aí você diz, ah, Paulinho, e agora se o objeto mudar de fase? Eu peguei uma pedrinha de gelo, ele derreteu, a água da minha panela evaporou. Ô, benção, presta atenção, se ele muda o estado físico, a gente agora vai chamar de calor latente. Então, ó, fala sério, tu só tem 2 nomes que tu vai memorizar. Calor sensível, calor latente. Sensível, aumenta a temperatura, varia a temperatura. Eu não vou dizer aumentar, porque eu vou estar sendo preconceituoso com a bichinha do diminuir. A variação da temperatura sem mudar o estado físico, enquanto que o calor latente, ele muda o estado físico. Ele altera a estrutura da matéria. Pensa nas moléculas que estavam unidas, que começam a se partir exatamente porque precisam, ó,
de uma grande energia para que elas se partam. Esse calor latente vai ter a equação chamada do que moleza. Ah, moleque! Olha aí, meu pequeno gafanhoto. Você vai ter o que macete para o calor sensível e o que moleza para o calor latente, tá bom? Belezinha? Então, entendeu direitinho? Então, lembre-se, o calor latente é o calor que vai fazer com que a matéria mude o estado físico e, nesse momento, essa mudança não haverá variação da temperatura. Ele permanece com o seu estado constante, porque nesse momento você está quebrando as ligações ou construindo ligações moleculares para que o corpo ele passe para o próximo estado da matéria, tá certo? E aí a gente vai ter a equação fundamental da calorimetria, que é o que macete. E aí você deve estar aí olhando, eu sei, ô Mequetrefe, eu sei que tu tá olhando aí, já deve estar com aquele olharzinho assim de, Paulinho, mas é igual que a fórmula do calor sensível, vou me confundir. Ô, bem, isso é a mesma coisa, meu filho. Ô, Mequetrefe, para de fazer isso, Mequetrefe, presta atenção. A equação é a mesma, então você não precisa estar decorando muita coisa. Só que o que acontece, pessoal, que a gente agora vai acrescentar um outro termo, chamado de capacidade térmica, tá certo? E o nome já está dizendo capacidade, a capacidade de armazenar. E é fácil de você entender. Olha agora onde você está, olha ao redor, olha a sala em que você se encontra. Quantas pessoas você acha que caberiam aí aonde você está? E aí eu te pergunto, será que se a gente pudesse teletransportar essas pessoas para onde eu estou, será que iriam caber essas mesmas quantidades de pessoas? Será que iria caber mais, caber menos? Será que iria ficar apertado ou folgado? Pois é, a questão é, a quantidade de pessoas na sala é a mesma? É. Então nós estamos falando da capacidade térmica, que é a relação da massa pelo calor específico. A capacidade térmica também pode ser obtida pela divisão do calor pela variação da temperatura. Lembre-se, tá, pequeno gafanhoto? Sempre trabalhamos com variação de temperatura, porque você tem uma temperatura no estado e vai passar para outro estado, tá certo? Então, essa capacidade térmica ela é importante porque ela vai definir exatamente a relação dessa transmissão de energia. Então, objetos... Robertão, joga na tela essa imagem, Robertão. Olha só, definimos essa capacidade térmica como sendo a quantidade de calor que ela necessita para essa variação. Então, o que vai acontecer, que isso é muito importante. Robertão, deixa isso na tela que eu quero que você grave. Ó. Preste muita atenção, muita atenção. A capacidade térmica é a característica do corpo e não da substância. Portanto, diferentes objetos, eles podem ter a mesma capacidade térmica. Por quê? Porque estamos falando apenas da capacidade de armazenar, diferente do calor específico, que é uma característica da substância que não altera o corpo. Então, cada substância possui... Robertão, joga para mim, Robertão. Cada substância possui o seu próprio calor específico, mas pode ter capacidades térmicas iguais, sendo de materiais diferentes. E aí você deve estar pensando, mas isso não serve para minha vida não. Ô, Mequetrefe, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que está em casa, tu já comesse uma feijoada? Ó, eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas não imagine que fosse naquele horário da fome. Tu já comesse aquela feijoada num prato, numa panela de barro? E aí? Fala sério, não é? Tu percebeu que o gosto é diferente, que o alimento ele cozinha melhor. Por quê? Porque a panela de barro ela vai armazenar mais energia exatamente pela essa relação do calor específico e a capacidade térmica. Robertão, joga na tela, Robertão! Ou seja, os corpos que possuem grande capacidade térmica necessitam de uma maior quantidade de calor para serem aquecidos. Ou seja, uma vez que ele armazena essa quantidade de calor, ele proporciona o melhor cozimento para o alimento. Então, o macarrão que você coloca no fogo, o feijão, tudo isso vai estar interferido. E aí você também já deve estar pensando assim, mas ô Paulinho, se duas amostras de mesmo material, com massas diferentes, forem expostas à mesma variação de temperatura, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a amostra de maior massa terá maior capacidade
térmica. E isso daqui, pessoal, nos leva a uma próxima curiosidade que a gente pode ter, que é exatamente, ó, você já deve ter visto uma pessoa fazendo um serviço em que existia aquelas fagulhas incandescentes e você deve estar se perguntando, rapaz, um bicho desse batendo em mim vai doer que só a murrinha. Ô, mequetrefe, não dói não, mequetrefe. Sabe por quê? Porque como a capacidade térmica está associada à massa, como a massa dessas fagulhas são muito pequenas, a capacidade térmica é muito pequena. Então esse fluxo de calor, ele reduz, fazendo com que quando ele toque na sua pele, você não sinta praticamente nada disso daí. Belezinha? E aí, você entendeu? Então o que é que vai acontecer? O estado da matéria vai ser o sólido, líquido e gasoso. Esse estado, ele vai ser representado por uma curva e essa curva ela é muito importante. É importante você entender a curva. Veja que enquanto ele está no estado sólido, a energia ela vai subindo. Sempre que a gente for caracterizar o calor sensível, a gente fala dessa curva, desse crescimento inclinado, nessa parte inclinada. Tenta imaginar um avião levantando voo. Então, observe que a gente tem a fase sólida, é como se o objeto já estivesse numa temperatura abaixo de zero, por exemplo, se a gente estivesse falando da água. E aí ele está aumentando a temperatura. Quando ele vai mudar de fase, ele permanece, ó, com um gráfico constante. E aí, ó, Robertão, me bota aí nessa tela também, Robertão. Então, preste atenção que nessas linhas que estão horizontais são os pontos em que está ocorrendo a mudança do estado físico. Então, ó, vejam aí, o aquecimento do gelo, ele tem calor sensível porque ele está aumentando a temperatura e ainda é gelo. Lembrando que cada estado da matéria tem um calor específico diferente. Por exemplo, o do gelo é 0,5 e o da água é 1. Quando ele está na fase de fusão, os entendedores entenderão, ele vai estar numa linha constante porque ele está mudando de fase. Ele volta a aquecer novamente, saindo da agora de 0 graus, a gente está falando da água, tá? Para 100 graus, ou seja, veja que novamente calor sensível, chegou lá em 100 graus, ele vai mudar de fase novamente e aí ele vai ter novamente outro calor latente. Vamos fazer exercício para a gente entender direitinho? Ó. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que recebe calor de uma fonte e passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. O calor latente de fusão dessa substância em calorigramas é igual a quanto? Galerinha, presta atenção. Lembre-se que o calor latente ele só vai existir na parte em que a linha está na horizontal. Olha para essa imagem e vê quando é que ele começa a estar na horizontal. Percebeu que está aí o número 300? Pois é, vai de 300 até 1000. Então, essa linha tem no finalzinho dela o nome calor. Então, ela está indicando a quantidade de calor que ele recebeu. Então, para ele manter-se nessa mudança de estado físico, ele passou de 300 para 1000, que vai dar 700. E a variação da temperatura está aí no parte vertical, que foi 50 graus. Veja que essa região desse retângulozinho que eu estou destacando para você, ele tem a variação do calor de 10.000, ou melhor, de 1.000 menos 300, ficando 700 calorias. E agora a gente aplica na fórmula do Q moleza, visto que ele está falando do calor latente apenas. Esse Q é esse 700 que você acabou de achar, igual a massa da substância vezes o calor latente, belezinha? Esse calor latente, a massa da substância foi dita no início do problema que era 10, esse calor latente vai ficar 70, tá? Aí você deve estar em casa, Paulinho, e essa temperatura serviu para quê? Serviu para nada, tá? Mequetrefe, às vezes tem informação que não vai servir para nada. Então, resposta, letra A. Vamos para a próxima questão. Um bloco de massa 2 kg recebe toda a energia térmica e libera por 1000 gramas de água que diminui a sua temperatura de 1 grau Celsius. Sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus. Considere o calor específico da água igual a uma caloria. Calcule o calor específico do bloco. Então, o que foi que aconteceu? A água que tem 1000 gramas, calor específico 1, ela vai sofrer uma variação, ela vai diminuir 1 grau Celsius. Então, como ela não mudou de estado físico, a gente calcula por calor sensível, é ou não é? Eu sei que você já sabia disso. Que macete, aplicamos 1000 da massa, 1 do calor específico e 1 da variação da temperatura, achamos 1000 calorias. O que é que vai acontecer? Ele diz que todo esse calor da água é transferido para o bloco. Dessa maneira, o calor do bloco passa a ser aquele calor que a água recebeu. O bloco também não muda de estado físico, então a gente aplica novamente o Q macete. Só que dessa vez, a massa é a massa do bloco.
Um detalhe que ela foi dada em quilos e você tem que transformar para gramas. E aí, ó, aplicando na fórmula, você acha um calor específico igual a 0,1 caloria, dando como gabarito letra B de abestada, tá? Ali tava marcando o quadradinho errado, mas é letra B. Robertão, joga para mim, Robertão. Pois bem, pessoal, com isso nós finalizamos nossa aula de hoje e nesta aula nós aprendemos o que é calor sensível e o que é calor latente. Aprendemos que o calor sensível é aquele calor que faz a matéria aumentar sua temperatura mantendo o estado físico. Já o calor latente, ele muda o estado físico sem mudar a temperatura. E que a característica da matéria chama-se calor específico. Quanto menor o calor específico, mais rápido ela perde e ganha calor. Muito bem, meus pequenos gafanhotos, quero mandar aqui um abraço especial a todos os meus alunos da escola EREM Dom Sebastião Leme. Quero mandar um abraço para você que está em casa. Bom, quero te fazer um convite, vai lá no meu Instagram, @paulovieira_hipnose. Lá tem muitos temas sobre equilíbrio emocional, sobre saúde emocional. Estamos no mês do Setembro Amarelo e lá tem muito conteúdo que vai te ajudar a equilibrar tuas emoções. Além de professor, eu sou terapeuta também. Ah, moleque, tá pensando o quê? Então, com isso, nós finalizamos nossa aula de hoje. Quero desejar a você um grande abraço. Cíntia Sabressado, um beijo lá para você. E você sabe onde é esse lá guardado no seu coração. E até nossa próxima aula. Tchau, tchau!